Valores, propósito, perspectiva. Que palavras são essas? Me sinto estranho, meus pensamentos estão confusos. Não sei se avanço ou se fico onde estou. Não sei se eu falo ou se eu permaneço quieto. Sabe, eu sinto que eu não me encaixo, que eu não sou compreendido. Parece que eu estou sozinho nessa. Será? Muitas vezes parece que existem dois de mim. Eu me olho no espelho e tudo que penso é: que estranho. Estranho? Não é estranho, é apenas diferente. Super boa noite, Oxygen One! Se você está feliz de estar aqui, você pode aplaudir a Jesus. Amém a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero dizer que você está aqui, que a gente está tão feliz. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está online, seja bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, nós costumamos dizer que este lugar é um lugar proibido a entrada de pessoas perfeitas. E nós acreditamos no poder do Evangelho, que é transformar qualquer pessoa, a levar a ser mais parecida com Jesus. Amém? Nós estamos tão felizes por tudo que nós temos vivido. Nós estamos agora na reta final do Camp One. Gente, vai estar fantástico. Essa semana divulgamos as duas festas, Luau, All White. Então, gente, e sabe o que é mais legal? Vocês votaram naquilo que a gente tinha planejado inicialmente. Já tinha planejado e falava assim, mas vamos colocar, vai que o pessoal quer outra coisa, né? E vocês escolheram justamente o que a gente tinha. Isso que é alinhamento, né? Fantástico. Eu gostaria de dizer também que nós estamos ministrando uma nova série de mensagens chamada Diferente. Você pode falar comigo, diferente? Isso. E nós estamos na terceira mensagem dessa série. E nós estamos estudando a carta de 1 Pedro. E nesta carta, Pedro escreve para um grupo de cristãos que realmente estão sendo perseguidos pelo Império Romano sobre as ordens do imperador Nero. E nessa carta, o objetivo dela, Pedro quer encorajar e dar esperança a esse grupo de cristãos e reafirmar que nós somos estrangeiros e nós estamos neste mundo apenas de passagem. Este mundo não é o nosso lar. Aqui pode até ser a nossa localização atual, mas nós temos um destino diferente. Nós já ministramos nas mensagens anteriores sobre termos uma fé diferente e sobre termos valores diferentes. E hoje eu quero falar com você sobre nós termos um chamado diferente. E esse é o título da mensagem de hoje, chamado diferente. Você pode falar comigo, chamado diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui já ficaram com o seu celular na mão, esperando alguma ligação ou alguma mensagem importante? Levanta a sua mão. Isso. Talvez esperando uma resposta de uma entrevista de emprego, ou ainda esperando aquela ligação ou mensagem do seu crush. Oh, glória. Ou quem sabe ainda atualizando o tempo todo, de 1 em 1 minuto, o site da faculdade, para saber se saiu a lista de aprovação, se você passou naquele vestibular. A verdade é que não importa o que seja, nós sempre estaremos esperando por uma ligação, por uma mensagem, por uma resposta ou por uma notícia. Deixa eu fazer uma dinâmica com vocês, e não é pegadinha. Quem aqui trouxe o seu celular? Agora pega ele na sua mão. Todo mundo, mostra o celular para mim. Quem tiver iPhone pode colocar aqui que eu vou pegar, estou brincando. Levanta, não, quero ver todo mundo, fica com o celular para cima, isso, todo mundo. Agora eu quero que você tire ele do silencioso, ou se tiver no modo avião, ou ainda do vibra, eu não sei. Eu quero que você deixe ele para tocar, mas pastor, ele toca o tempo todo, não tem problema, tá? Vocês podem fazer isso, mas não adianta pegar, deixar para tocar e abaixar o som. Eu quero ouvir ele tocando. Vocês podem ouvir isso? Não, faz parte. Fique tranquilo, gente, não é pegadinha, tá? Faz parte dessa ministração. E eu quero a ajuda de vocês para ministrar hoje. Vocês topam me ajudar? Então eu vou chamar alguém para vir aqui à frente comigo. Estou brincando, já assustou, né? Vai que chega uma mensagem: se levante e caminhe em direção ao pastor. Estou brincando, isso não vai acontecer. Mas por que disso tudo? Vocês já vão descobrir. E é bem possível que você receba alguma mensagem durante essa palavra. Está tudo bem. Se o seu celular tocar, você não precisa ter vergonha, tá? Já é esperado que isso aconteça, tá certo? Quem vai me ajudar com isso? Amém. Sabe, eu acredito que realmente a mensagem de hoje pode transformar a sua vida.
sabe, ela tem o poder de transformar aquilo que está travado ou escondido. E é legal porque os toques de celular vai ser legal, né? Daqui a pouco vai entrar um funk, vai ser demais. Mas é legal, vai ser top, gente. Gente, quantos de vocês ficariam animados se você descobrisse hoje que Deus está te chamando para um propósito, um chamado ou para fazer algo específico? O resto não, tá de boa. Se Deus fala comigo, tô suave, se não fala também, tô de boa, tanto faz. Estou brincando. Mas é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, porque como Deus vai te chamar e te separar para fazer algo diferente. Tá todo mundo com o celular ligado, né, gente? Então, tá bom. Então, estudando a carta de 1 Pedro, eu fiquei impressionado como Pedro usa o mesmo tipo de palavras várias vezes. Ele usa palavras com variações para chamar, chamado e chamando várias vezes. Sabe, sempre que você reconhece que você foi escolhido ou chamado para fazer algo, isso gera uma expectativa no nosso coração, não é verdade? E essa expectativa te encoraja e te capacita para uma tarefa. Vamos supor que eu vou te chamar para fazer alguma coisa. Vamos supor, você vai cantar. Teve audição, não teve? Quem participou da audição, provavelmente ensaiou antes, né? A música que ia cantar aqui, ou tocar. Se você vai fazer uma prova, você vai estudar para aquela prova, né? Ou pelo menos deveria fazer isso, que é o normal. Qualquer coisa, quando você é chamado para fazer algo, você fica feliz com aquilo, isso te encoraja a você buscar mais conhecimento para que você possa realizar da melhor maneira possível. Sabe? E eu me lembro que quando eu era criança, eu já fui criança, tá? Coisa de 10 anos atrás, mas não faz muito tempo, eu me lembro muito bem disso. E eu lembro que eu fui chamado para fazer um solo na cantata de Natal, isso em 96. Lá na IPI, não era para falar, é lá na IPI, mas tudo bem, sabe, aquilo gerou em mim, olha isso, gente, não é o Miguel, é o Miguel com o rosto mais redondo, tá? Na verdade, essa não era a cantata que eu queria mostrar, porque naquela época, não sei nem se alguém tinha câmera para filmar em 96, essa é de 98, aí eu já estava com 10 anos de idade, tá certo? Mas foi em 96, essa cantata que eu vou contar para vocês um pouco, e eu fui chamado para fazer um solo. Olha, eu cantava quando era criança. O Vini e o Léo que não deixam eu cantar, mas eu canto. Se agrada as pessoas é outra coisa, tá? Mas o importante é isso. Cara, aquilo gerou tanta expectativa no meu coração que eu comecei a treinar em casa. E eu cantava. Tanto que eu lembro as músicas até hoje. Como pode? Mais de 20 anos se passaram. 27 anos se passaram, mais quase 30, meu Deus do céu. Vamos parar de fazer conta, que vai ficando chato. Então, e eu lembro da música ainda. E nós fizemos várias apresentações. Na Esmeralda, no shopping, na frente do Detran, um monte de lugar a gente fez. E eu lembro que, quando chegava a minha vez de fazer o solo, eu pegava o microfone, com gorrinho e tudo de branco, bonitinho, né? E começava a cantar, estufava o peito, olhava para todo mundo e soltava a voz. Porque aquilo realmente era importante. E parecia que naquele momento todas as pessoas olhavam para mim e me respeitavam. Afinal, eu estava liderando o coral. Se eu errasse, a vergonha era geral, não era só minha, tá certo? E eu lembro que eu comecei a cantar uma música que era Lindo Natal, ansiosos esperamos e a emoção nos vem contagiar. Eu quero ver o mundo em harmonia, que haja alegria e reine a paz. Como pode, depois de quase 30 anos, eu decorar uma música e lembrar dessa música? Sabe, esse negócio ficou na minha mente, de tanto que eu estudei aquela música. Naquele momento eu era o líder daquele coral. Eu estava à frente. Sabe, existe algo especial em ser chamado para fazer algo realmente que é significativo nas nossas vidas ou de outras pessoas. E é por isso que eu quero mostrar para vocês hoje que você é chamado para fazer algo diferente. Você é chamado para ser diferente. Você não foi chamado para ser como todo mundo, como nós falamos na semana anterior. E sempre que nós falamos sobre chamado, as pessoas elas têm percepções diferentes sobre para que foram chamadas. E eu quero mostrar para vocês 3 tipos de chamados diferentes. Por isso, se vocês estiverem anotando, o primeiro tipo de chamado é o chamado eterno. Repete comigo, chamado eterno. Isso. Sabe, Deus tem para cada um de nós um chamado eterno. Sabe? E
O Espírito Santo é quem nos convence, que convence pessoas diariamente de todas as partes do mundo, quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. É Ele quem nos convence, sabe? Eu posso usar todo o meu conhecimento, fazer um malabarismo aqui na frente, tentar ministrar da melhor maneira possível para vocês, até fazer você se emocionar. Mas se você não se permitir ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, se você não estiver com seus ouvidos abertos ao que Ele tem para te dizer, nada na sua vida vai mudar. Sabe, você pode ver essa palavra, se emocionar, achar legal, você pode gostar do jeito que eu falei, da dinâmica do culto, você pode gostar da banda, do louvor, você pode gostar das músicas, você pode gostar da recepção, a maneira como você foi recebido aqui hoje, mas nada disso tem o poder de transformar você. O que nos transforma é o Espírito Santo de Deus. Foi isso que aconteceu com Pedro, quando Jesus o chamou para ser o seu discípulo. Essa história está lá em Lucas 5, quando Pedro, Tiago e João estão pescando, depois de uma noite inteira de uma pescaria fracassada, Jesus aparece e fala: ei, joga a rede do outro lado. Que interessante, Pedro, ele obedece, e eles fazem uma pesca muito grande, vocês conhecem essa história, porque Pedro reconhece Jesus como aquilo, como sendo algo sobrenatural, não era algo comum. Pedro, cara, ele era profissional, ele entendia, ele nasceu quase no barco, é quase que a mãe dele no barco ali já nasceu pescando, já nasceu com a varinha e a rede na mão. Como chega um homem e manda fazer algo, você é louco? Sabe, e ele percebe que Jesus é um santo homem de Deus, então ele cai de joelhos e ele fala, em Lucas 8, 5b, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E Jesus responde no verso 10, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então Pedro, Tiago e João, eles se levantam e seguem a Jesus. Jesus chamou Pedro do lugar onde ele estava, para ser um seguidor eterno. Pedro entendeu, ele sabia claramente que foi chamado para deixar os seus propósitos, os seus desejos carnais, as suas vontades e dedicar a sua vida a Jesus. E o mesmo deve acontecer conosco. Esse é o nosso chamado eterno, que é seguir Jesus, de hoje até a eternidade. Mas existe um segundo tipo de chamado, que é o chamado temporário, e é geralmente esse chamado que deixa a maioria das pessoas empolgadas, felizes, porque durante a nossa jornada nós vamos ter missões ou tarefas, chamados que podem durar por um longo prazo ou por um pequeno prazo. Por exemplo, quando eu era criança eu fui chamado por um curto prazo para cantar, foi naquela cantata de Natal específica, ensaiamos durante alguns meses para poder cantar em 10 dias, durante 10 dias, uma semana, isso eu já não vou me lembrar, mas talvez você esteja se sentindo chamado para estudar algo na faculdade, a sua carreira, aquilo que Jesus está te chamando. Talvez você tenha sido chamado para falar de Jesus para um amigo seu. Talvez você tenha sido chamado para ser o primeiro na sua casa a ter uma vida que agrade e honre a Jesus. Talvez você tenha sido chamado para conquistar aquela garota. Olha ao mistério. Porque você ama o jeito como ela ama Jesus, como ela adora, como ela é obediente e fiel aos pais, respeita as pessoas. E você percebeu que ela não tem nenhum anel no dedo. Eita! E sabia que se você for fiel a Deus, escute isso, Ele pode abençoar esse relacionamento? Porque Deus não apenas une pessoas, mas principalmente Deus une propósitos. Amém? Não, amém? Meu Deus! Rapaz, vocês querem continuar do jeito que vocês estão? Misericórdia, gente. Amém? Eita! Sabe, essas são missões temporárias, que elas podem durar por um período curto, como eu no coral infantil, ou por toda a nossa vida, como o meu casamento com a Nessa. Amanhã nós completamos 12 anos de casado. Você pode aplaudir a Jesus? Olha isso, gente. Cara, 12 anos que essa mulher não sabe o que é ser triste. 12 anos de alegria profunda. Tá vendo? Muito obrigado, viu? Não é fácil, né? A Nessa é uma mulher santa, viu? Porque aguentar o Thiago aqui, rapaz, é trabalho 24 horas por dia. É respirando fundo e contando até 1000, porque, mas Deus sabe o que faz. Daí talvez você fale assim, mas pastor, se é por toda a vida, então não é temporário. Como assim? Será? Deixa eu dizer algo. É temporário porque a nossa vida nessa terra é temporária. O nosso destino é eterno.
E o terceiro tipo de chamado é sobre ele que eu quero me concentrar nessa noite com vocês. E é o tipo de coisa que muitas pessoas vão ignorar. Mas é exatamente para isso que Deus está te chamando. Se você deseja ser ou se você já é um seguidor de Jesus. Esse é um chamado diário que nos leva a um padrão diferente. Fala comigo, chamado diário. Deus nos chama diariamente para nós vivermos uma vida diferente de acordo com o seu padrão. Quando pensamos sobre aquilo que fomos chamados, nós pensamos: o que eu tenho que fazer? É a primeira pergunta. Se eu te chamar para fazer alguma coisa, você vai perguntar o que para mim? Tá bom, mas o que eu tenho que fazer? Normalmente é isso, não é? Se eu te chamar, vamos supor, nós vamos ter aqui o teatro de Páscoa. Se eu chegar para você e falar: olha, Vini, eu quero te convidar para o teatro. Tá bom, o que eu tenho que fazer? Se eu te chamar isso, não é, Pedrinho? Você vai falar: não, tudo bem, você não quer nem saber o que eu vou fazer. Só me chamar, só chamar que eu vou. Eu já lembrei de outra música, não pode cantar. Ó. Então, mas a gente quer saber sobre isso. Mas, deixa eu dizer algo. Deus começa com quem antes do que. Deus está mais preocupado com quem você é do que aquilo que você pode fazer. Por isso que é importante saber quem você é. Por isso que você deve saber a sua identidade. Porque quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Sabe? É o mesmo que acontece quando você está lá de boa, na sua escola, por exemplo. Quem que está na escola ou na faculdade? Levanta a mão. Isso. Agora abaixa a mão. Quem já passou pela escola? Quem não levantou a mão? Nenhum dos dois está decidido, né? Estudou em casa, né? Mas quando você está lá na escola e de repente você ouve que está tendo uma briga, daí você sai correndo, né? E aí você vai lá ver, e de repente você vê que você está torcendo por alguém. E você fala assim: falou da mãe! O cara nem falou, mas você vai dar aquela pimentada, porque você quer ver o couro comer, né? E daí você se pega e pensa, fala assim: eita, cara, eu sou uma pessoa responsável. Ixi, eu sou um cristão. Ih, ferrou, porque eu estou aqui fazendo algo que não era para eu estar fazendo. Estou apoiando algo que não é legal. Ou seja, quando você sabe quem você é, você sabe exatamente o que você deve fazer, como você deve agir e reagir às situações. Sabe, o apóstolo Pedro, ele estava escrevendo para cristãos do primeiro século. Cara, e a todo momento eles estavam tentados a esquecer de quem eles eram. E quem eles eram em Jesus. Eles estavam o momento todo sendo tentados a esquecer a sua identidade de filhos de Deus. E sabe por quê? Porque eles eram tão perseguidos, eles eram tão odiados. E daí você pode pensar: mas hoje também nós somos odiados por causa do Evangelho. Cara, nada se compara ao que eles estavam passando. Não precisa levantar a mão não. Ou precisa sim. Quantos aqui são perseguidos, jurados de morte, torturados, excluídos, rejeitados, maltratados? Quantos de vocês já apanham no trânsito porque são cristãos? Levanta a mão. Quantos já apanharam por ser cristão? Foi gostoso? Doeu? Já foi jurado de morte? Já colocaram você diante da sua família e falaram assim: não negar Jesus, a gente mata sua mãe e seu pai? Sabe, a gente recebe piada, um bullying aqui, um bullying ali. Cara, mas não se compara se você realmente colocar sua vida em risco. Hoje, ser cristão no Brasil, cara, é muito fácil. Mas a sociedade daquela época não tinha ideia de quem Jesus era. E os seguidores de Jesus, eles eram mal compreendidos, eles eram mal entendidos. Sabe, até é engraçado falar sobre isso hoje, mas olha como a sociedade enxergava os cristãos. A sociedade olhava para os cristãos e achavam, primeiro, que eles eram supersticiosos. Por quê? Por conta de todos os milagres. Eles acharam que eles mexiam com algum tipo de magia. E que Jesus era o líder de uma seita. Que esses caras são perigosos, rapaz. Mexe com um negócio oculto, do ocultismo aí, ó. Esquisito. Nunca vi isso acontecer. Como assim um cara estava morto, levanta, ressuscita? Imagina isso? Eles também eram criticados e achavam porque eles cometiam um incesto. Todo mundo sabe o que é incesto aqui? Quem sabe? Levanta a mão. Incesto é relação sexual entre irmãos. Mais claro, né? Eles acham, mas por quê, pastor? Porque os cristãos pregavam e praticavam a festa do amor, a festa ágape. E quem eles convidavam para essa festa? Irmãos e irmãs em Cristo. Então, se você recebesse um convite desse, pô,
Estou chamando meu irmão e minha irmã para uma festa do amor. Meio estranho, né? E uma coisa que era muito difundida na época, a sociedade achava que eles eram canibais. Por quê? Como assim? De onde eles tiraram isso? Por causa da frase que Jesus dizia: pegue e coma do meu corpo que está partido entre vocês. Eles achavam que isso era literal. Eles achavam que tinham picado Jesus em porçãozinha, com palitinho, e comia, só pode ser. Aí, rapaz, peguei a coxa. Imagina isso. Eu sei que é piada, é assim, né? Não pode fazer piada, vai ser chato, né? Mas, cara, você consegue imaginar alguém achar que cristãos são canibais porque eles partilhavam do corpo de Jesus? E pior, tomavam sangue ainda. Eita, outra coisa nojenta. Então percebe que nós estamos num mundo ali que odeia os seguidores de Jesus. Você consegue se imaginar sendo perseguido por isso? É por isso que Pedro, antes de dizer para esses cristãos o que eles devem fazer, ele vai lembrá-los de quem realmente eles são. Se você quer saber para o que você foi chamado, primeiro comece com uma compreensão de quem você é. E quem é você? Quem que eu sou? Você sabe responder hoje quem é você realmente? Sabe como Pedro diz que você é? 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi escolhido por Deus, você foi escolhida por Deus para estar na sua família, para ser o primeiro, para ser diferente. Você é um sacerdote real. Mas daí talvez isso não faça muito sentido para você. Sacerdote, o que é isso? Sabe, mas para aquele grupo de cristãos daquela época fazia total sentido. O sacerdócio tinha um significado muito nobre, especial para aquelas pessoas. Existia um tremendo respeito pelos sacerdotes. E agora eles estão sendo chamados de sacerdote. Isso significa que agora eles são ministros de Deus, mesmo que eles não tenham sido formados e treinados para isso. Agora eles estão cheios do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus depois de 3 dias da morte. Então eles têm essa compreensão, e aquilo é muito claro para eles. Então eles são chamados para fazer a diferença no mundo. Mas escute isso, eles não foram chamados para fazer a diferença sozinhos. Eles são chamados para fazer a diferença juntos. Eles são diferentes juntos. Nós somos diferentes juntos. Por isso você deve acreditar que você não está sozinho. Você tem uma rede de pessoas que estão com você. Quem aqui quer ser diferente comigo? Rapaz, meu Deus do céu. Amém, gente? Oi? Achou que era pegadinha. Todo mundo, a gente não é pegadinha. Sabe? E eles fazem parte dessa nação santa, o reino de Deus. Este mundo não é deles, mas fazem parte, porque eles estão aqui fazendo parte de algo maior, mais amplo. E eles são parte de um povo que pertence a Deus. Porque eles sabem que eles foram comprados pelo sangue de Jesus. Cara, e eles estão sob o cuidado, a bondade e a proteção do seu mestre. É isso que eles são. É isso que nós somos. Então, como resultado disso tudo, eles podem mostrar ao mundo quem Deus é, mostrar a sua bondade, misericórdia, graça, a sua salvação. Quando você sabe quem você é, você sabe exatamente o que você deve fazer. Quando você sabe onde você estava, onde Jesus te achou, você sabe exatamente o que fazer para ajudar pessoas a não caminhar pelo mesmo caminho que você estava. Porque antes nós estávamos perdidos no escuro, mas agora as nossas vidas foram transformadas e estamos na luz. Mas pastor, parece que a minha vida está em completa escuridão. Parece que eu estou no breu sozinho. Deixa eu te dizer algo. Quanto mais escuro estiver, mais a luz brilha. Por isso seja a luz na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa. Mas pastor, lá na minha faculdade é a maior bagunça. Ninguém quer saber de nada. Cara, que incrível isso. Como assim, pastor? Você quer oportunidade melhor do que mostrar que você é diferente? Mostrar aos seus colegas de sala de aula que vale a pena ser diferente? Ou você tem vergonha porque a sua luz já se apagou faz tempo? Por isso eu te pergunto, quem você é? Quem é você? Quando você sabe quem você é, você sabe exatamente o que você deve fazer. E sabe qual que é a boa notícia sobre o nosso mundo de hoje? A sociedade não nos vê mais como supersticiosos, nem incestuosos e nem canibais. Incrível, fantástico, né?
Mas a má notícia é que hoje eles nos olham e chamam de hipócritas, intolerantes e fanáticos. Este é o mundo que nós vivemos e temos que lutar. Infelizmente, esses títulos se encaixam perfeitamente em tantas pessoas que se dizem seguidores de Jesus. Sabe, eles não sabem o que são e por isso fazem o que não devem fazer. É só você ir para a internet, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Pastores, apóstolos, profetas, pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, envergonhando o evangelho, vivem uma vida totalmente contrária ao que a palavra de Deus vive. Sabe, eu não sou contra você ouvir outros pastores, não, eu ouço vários pastores e sou edificado por eles, mas eu passo tudo pelo crivo da palavra. Tudo que a Bíblia diz, confronta para ver se aquilo é verdade. E o mesmo você deve fazer, inclusive com o que eu estou pregando hoje. E se eu der uma surtada e pregar alguma coisa diferente, você acreditar? Como o nosso pastor diz, eu não quero que você acredite em tudo que eu falo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e veja se tudo está de acordo com a palavra. Os bereanos faziam isso. Quem é os bereanos? Está lá na Bíblia, vai ler o que você acha. É por isso que nós temos um chamado diário diferente. Um chamado para representar Jesus num mundo incrédulo, num mundo que não crê mais, num mundo que não tem esperança. Então Pedro, depois de dizer quem nós somos, ele continua e diz, nos versos 11 e 12, amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, ou seja, como pessoas que não pertencem a este mundo, vocês são moradores da terra, mas cidadãos do céu, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão que o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Quem são os que não creem que Pedro fala? Seus amigos de escola, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, a sua família, as pessoas que estão à sua volta. Note que Pedro não diz, olha, primeiro você tem que convencê-los a acreditar em Deus, assim como você acredita. Não, o que ele diz é, vamos mostrar para eles o que nós acreditamos com o nosso comportamento. E assim nós vamos viver com honra e decência. Sabe, eu acredito que muitas vezes sim, nós vamos ter que defender o evangelho. Mas na grande maioria das vezes, nós temos que ganhar a confiança das pessoas, tratando-os com respeito, amor, graça, antes mesmo de ganharmos o direito de sermos ouvidos por elas. Precisamos mostrar às pessoas que nós acreditamos através do nosso comportamento. Isso constrói muros e derrubam, constrói pontes e derrubam muros, obstáculos. Antes de eu te falar o que eu acredito, eu quero te mostrar como eu vivo. Faz sentido para vocês isso? Sabe, por isso é tão importante, cara, faz total diferença na vida das pessoas. Especialmente nos dias que nós vivemos. Que a gente fala e vive totalmente ao contrário. A Bíblia diz que nós devemos viver uma vida com integridade, com ousadia. Observe que Pedro não diz que você tem que estar na defensiva toda vez, que você tem que pegar todo o tempo e ficar defendendo o Evangelho. Não, esse tempo vai chegar sim, de nós defendermos o Evangelho, mas existe uma frase muito conhecida que é usada por vários técnicos, treinadores, que é, a melhor defesa é o... Gente, nem lendo vocês conseguem. A melhor defesa é o ataque. Por vezes, a melhor defesa é, na verdade, um bom ataque, para mostrar a bondade de Deus de maneira como nós vivemos. Quantos de vocês já foram criticados em algum momento da sua vida? Eu não estou sozinho nessa. Quantas críticas vocês acham que a Oxygen já recebeu nesses últimos 6 anos? Quantas vezes você viu o nosso pastor ficar na defensiva, rebatendo cada ataque que ele vê no Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, não sei mais onde? Você viu? Vocês viram? Sabe por quê? Porque a melhor defesa é o ataque e não atacando as pessoas. Mas continuamos fazendo o que Jesus nos chamou para fazer, amando, perdoando, pregando o evangelho, sendo transparentes. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos quem nós somos. E porque sabemos quem nós somos, nós sabemos exatamente o que fazer. Nós estamos aqui para dar ao invés de receber. Nós estamos aqui nós não somos consumidores espirituais, mas contribuintes espirituais. Nós somos a igreja e existimos para abençoar o mundo.
E Pedro continua no verso 15: é da vontade de Deus que pela prática do mal, pela retribuição do que eles fizeram com você, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Então, quando o seu amigo da escola, da sua faculdade, do seu trabalho, fala mal de você, o que você faz? Você tem a oportunidade de se vingar fazendo, filho, vai comer o pão que o diabo amassou. Eu vou chegar amanhã às 6 da manhã, esse cara já era. Se até meio-dia ele não for demitido, é eu que saio dessa empresa. Eita! Vou fazer uma campanha de 7 dias para Deus fulminar. Manda fogo do céu. Daí você começa a cantar, deixa queimar, achando que Deus vai fazer um milagre, porque você é cristão. Deus torra, fulmina, até a 7ª geração, acaba com todo mundo. Sabe, está na hora da gente ficar parando de ficar respondendo as críticas nas redes sociais, está na hora de ficar parando de ficar cancelando a pessoa. Quando você faz isso é porque você não sabe quem você é, meu filho. Tem alguém aqui comigo? Amém. É exatamente isso que Jesus falou. Se alguém pedir para você caminhar com ele 1 quilômetro, caminhe em 2. Se alguém te pedir a camiseta, dê um moletom também. Estou substituindo capa e túnica, tá, gente? Fica mais fácil, né? Dar túnica. Eu dou mesmo, não tenho. Tá? É isso, tá? Ficou claro, né? Se tiver errado, depois o pastor Marcos corrige com vocês. Ó. Gente, isso é ir além das expectativas. É demonstrar amor e compaixão por quem menos merece. Demonstrar amor, compaixão e perdão fala sobre quem você é e não sobre o outro. Mas ele não merece. Não tem problema, é difícil. Isso diz sobre quem você é, cara. Enquanto as pessoas estão esperando ódio ou raiva em troca, você responde com amor, com respeito. Enquanto as pessoas estão esperando uma retaliação forte, uma saraiva de pedrada em cima lá, não sei do que, você responde com perdão. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você a silencia, porque você sabe exatamente quem você é. E Pedro continua no verso 21. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Não, pastor, mas está errado. Eu vou fazer o bem e vou sofrer? Não, eu vou fazer o bem e vou ficar tudo bem. Porque a hora que eu fizer o bem para aquela pessoa, a pessoa vai falar assim, rapaz do céu, perdão. Você acha que todo mundo vai pedir perdão para você porque você fez o bem de volta? Mas daí você continua, né? É sobre ele. Exatamente. Entende? Mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo. Sigam seus passos. Isso significa que se você fizer o bem, mesmo quando você está sofrendo com bullying, você faz o bem mesmo quando te ignoram, quando te abandonam. Talvez você pode pensar, pastor, é fácil falar, né? Quero ver estar na minha pele, é? Rapaz, eu sei que é difícil ser rejeitado, maltratado, esquecido, cancelado, injustiçado, ferido, sofrer falsas acusações, mentiram sobre você. Mas se lembre que você não está sozinho. Você não é diferente sozinho. Aqueles cristãos estavam sofrendo de uma maneira que a gente nem consegue imaginar. E se eles conseguiram, nós também conseguimos. Siga o exemplo de Jesus. Siga os passos dele. Como? Pedro fala nos versos 22 e 24. Ele nunca pecou nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu. Mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Filipenses 4, 5 a 11. Seja a atitude, seja o exemplo, tome as mesmas decisões, seja igual a Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Esse é o exemplo. Esse é o nosso Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o exemplo a ser seguido. Eu te pergunto, a sua vida hoje se parece com isso? Como você tem reagido às situações diárias da sua vida, quando você sofre algum tipo de problema com alguém? Você tem se parecido com Jesus nas suas atitudes? Sabe, Pedro continua, ele não para por aí, bem mais. Ele mostra como nós somos chamados para sermos diferentes de uma forma que você não pode nem imaginar. Sabe, eu conheço muitas pessoas não cristãs que elas são incríveis, são pessoas fantásticas, são honradas, são honestas, pais e mães de família. Cara, gente boa. Mas Pedro nos diz para nós irmos além, ele nos desafia a isso. Porque normalmente essas pessoas, o mundo, elas são boas para as pessoas que gostam dela, com quem se trata bem, com quem não se machuca, com quem é ali, brother. Para o mundo normal cara, se alguém te odeia, você deve odiar essa pessoa também. Se alguém te maltrata, te machuca, você vai lá e machuca pelo menos igual um pouquinho mais para você demonstrar que você está por cima dela. Se alguém te critica, meu irmão, você está perdido, me criticou, você vai ouvir por 10 anos agora falando mal de você. Mas é para isso que Pedro disse que você foi chamado. Você não tem apenas um chamado eterno ou um chamado temporário. Você tem um chamado diário para viver de maneira diferente. Quando você sabe quem você sabe o que fazer. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que esteja ferido, machucado. Talvez você foi ofendido e você não está sabendo como lidar com essa situação. Deixa eu te dizer, hoje você tem a oportunidade de fazer algo diferente. É isso que Pedro diz, 1 Pedro 3,9. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados. E a bênção lhe será concedida. Quem você é? Sabe quem você é? Você não é o que você faz. Você não é o que você tem. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é amado por Deus. Você é o que Ele diz que você é. Você é filho amado e ninguém pode mudar essa verdade. Você é saudável, cheio de força e vigor. Você não precisa andar ansioso e nem andar preocupado. Você pode confiar no nosso amigo Jesus e compartilhar o seu amor com o mundo. E o seu futuro, o nosso futuro, será mais brilhante do que nós podemos imaginar. É por isso que nós somos diferentes. Nós estamos na contramão do mundo. Nós somos chamados todos os dias para vivermos de uma maneira diferente, seguindo os passos de Jesus. Quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. E eu termino com essa pergunta novamente: quem você é? Feche os seus olhos.